Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Estamos iniciando nossa segunda aula da disciplina de elementos de máquinas. Relembrando que na primeira aula falamos sobre os parafusos, sobre os tipos de cabeça, sobre o que é um parafuso, qual a utilização do parafuso, sobre os tipos de fendas. E hoje também continuaremos falando sobre o parafuso, ou seja, vai ser uma continuação da aula anterior, e mais falar sobre alguns acessórios que são utilizados nos parafusos. Então, o primeiro desses acessórios é a porca, que é uma peça de forma prismática ou cilíndrica, geralmente metálica, com um furo roscado no qual se encaixa um parafuso ou uma barra roscada, ou seja, um fuso, muitas das vezes. Então, aqui temos o formato da porca, e o parafuso vai se encaixar no meio da porca, no caso na rosca. Então, temos alguns tipos. A primeira delas é a borboleta, onde aqui nós temos a imagem, o desenho dela de lado e visão frontal. E a aplicação dela ela é aplicada manualmente. Muitas das vezes, dependendo da utilização, claro, utiliza-se uma mola entre ela e o parafuso, entre a cabeça do parafuso, pois ela vai servir perfeitamente para fazer ajustes em mesas niveladoras. Utiliza-se muito essa porca borboleta para fazer esse ajuste. Também temos a porca recatilhada, que é esta, que também tem por aperto manual. Temos a porca cega, que é esta aqui, que ela é boa para acabamentos. Você pode ver que ela é diferente das outras, ela é bem bonita em relação às outras, é claro. Vai servir para uma ação de acabamento. Temos a porca sextavada, que leva o mesmo nome do parafuso sextavado, que tem esse nome por ter 6 lados. E esses lados, você pode até ver que esses outros porcos também tem, vão ajudar, vai ser o auxílio para que seja um encaixe na chave de boca, ou chave fixa, como se queira chamar, para facilitar a retirada da porca. A porca quadrada tem o nome também pelo mesmo motivo, pois tem 4 lados. E ela é para fixações diversas, ou seja, são diversos os usos dessas porcas. E temos também a porca castelo, que é utilizada como cupilha para evitar que vibrações soltem. Outro acessório é a arruela, que é um dos elementos de fixação responsável pela distribuição uniforme das forças de aperto de parafuso, em alguns casos para garantir que o mesmo não se solte devido ao efeito de vibrações, agindo desta forma como elemento de trava. Eu já até expliquei um pouquinho sobre a arruela, não sobre a arruela propriamente dita, mas citei anteriormente, na aula anterior. E temos algum elemento no parafuso que fica aqui sobre abaixo da cabeça do parafuso, fazendo praticamente parte da cabeça do parafuso, que ele é semelhante a uma arruela. E ele vai ter essa função, o parafuso seja distribuída uniformemente. E aí também a função de garantir que o mesmo não se solte. Mas essa função aqui, ela não é a principal da arruela. A principal função da arruela é a distribuição de força na hora do aperto, na colocação do parafuso. Força que vai ser dada pela cabeça do parafuso. Então, para não marcar o nosso objeto, o nosso local de fixação, para que a força seja distribuída uniformemente, então coloque-se uma arruela. Ele é bem utilizado principalmente em madeiras e peças de acrílico, pois elas tendem mais a ter esse amassarem, no caso estragarem a peça ou até mesmo quebrarem a peça, devido ao aperto do parafuso dessa distribuição da cabeça dada em um único ponto.
Então aqui nesse caso seria distribuído por toda a seção, por toda a área da arruela, praticamente de maneira uniforme, ou seja, igual, e não em um ponto onde tenha uma força maior aplicada, ok? Só mais uma coisa. Então, a arruela, você pode ver aqui que tem uma porca, ela vai ser colocada da seguinte forma: a arruela vai ficar sempre onde vai ter o toque na peça. Na verdade, geralmente, onde vai ter o toque na superfície, é ali onde vai ficar a arruela. Ou seja, se tivermos uma superfície, a gente tem uma superfície aqui no meio. Foi colocado uma chapa aqui no meio. Então, desse lado fica uma arruela. E também tem que ter outra arruela nessa posição. Seria ideal colocar outra arruela para que tenha essa distribuição de força. Também que seria dada pela porca. Uma distribuição de força dada igualmente com o auxílio da arruela. Muitas vezes não é utilizado. Mas preferencialmente utiliza-se outra arruela para ter essa distribuição de força igual. Então, também temos o tipo de rosca do parafuso. A primeira delas é essa rosca triangular. Pode perceber aqui o formato triangular dela. Aqui ela é distribuída no parafuso. Aqui ela é como se fosse mais cortante. Parafusos e porcas de fixação na união de peças. Peças de máquina em geral. Ou seja, vai ter essa serventia para a união de peças. Pois essa fenda ela vai garantir uma maior fixação. Na hora da retirada do parafuso vai ser um pouco mais difícil por essa parte aqui mais pontuda, onde nós formamos o triângulo da rosca, no caso, né? Da rosca do parafuso. Então, temos a outra de forma trapezoidal. Você pode perceber que forma um trapézio aqui, em formato de trapézio, e é utilizado em fusos que transmitem movimentos suaves e uniformes, máquinas operatrizes. Por exemplo, eu tenho uma utilização de impressora 3D, utiliza-se essa rosca aqui do nosso fuso, pois precisa de fazer movimento suave e uniforme, não pode ser uma coisa desigual. Então, para este tipo de formato de rosca, ele tem essa serventia, formato trapezoidal. O outro parafuso de grande o redondo. Pode ver aqui que ele forma meio que ondas. Parafuso de grande diâmetro, sujeito a grandes esforços, equipamentos ferroviários. Tem essa serventia. Ele precisa aguentar grandes esforços. O outro é o parafuso de rosca quadrado, sempre obedecendo o formato, o nome sempre obedecendo o formato, e é utilizado em fusos que sofrem grandes esforços e choques, prensas e moças, por exemplo. O outro, rosca de dente de serra, fusos que exercem grandes esforços num só sentido. Então vocês podem ver que ele até tem um sentido único. Então, para travar esse sentido, essa força, eles colocam as roscas em sentido contrário, para que ele possa suportar essa força que é exercida no equipamento. No caso, vai ser exercida no parafuso, no final das contas. Ele vai ser exercida no local, na superfície, e essa força vai ser aplicada também no parafuso. Vai ser aplicada a determinada tensão, e para que ele não se solte, existe esse parafuso com a rosca de dente de serra. Só tem um exemplo aqui, que é os macacos de catraca. Então, agora vamos para os tipos de parafuso. O primeiro deles, que é um que eu já citei, falei sobre a rosca
do tipo. Esse modelo é muito usado em construções e reparos e pode ser encontrado em máquinas e equipamentos industriais, além de estruturas metálicas, veículos e móveis de aço. Então temos aqui o parafuso sextavado. Como eu falei, tem esse nome devido à sua cabeça. E ele não possui fenda. Então essa é a principal característica dele. Não possui fenda. Tem 6 lados na cabeça. E geralmente ele também não possui a ponta. Ele é de formato cilíndrico e não de formato cônico. Tem um parafuso alto-atarrachante, que possui ponta cônica e pontiaguda. Como pode perceber na imagem. Como possui rosca mais fina e cortante, em alguns casos não é preciso fazer um furo prévio na peça em que ela será aplicada. Sua principal indicação de uso é para a fixação de chapas metálicas. Desta forma, ele é utilizado em móveis tanto de chapas quanto tubulares. Então, a principal característica desse parafuso é a ponta do parafuso, que como ele tem essa ponta cônica, ele vai auxiliar na hora da sua colocação. Geralmente, por exemplo, o parafuso anterior, esse parafuso precisa de um furo para ser colocado. Já este outro não. Ele mesmo vai fazer o furo onde ele vai se encaixar. Então esse auxílio aqui da ponta vai fazer com que ele entre com mais facilidade na superfície onde vai ser aplicado. O outro parafuso é o parafuso autobrocante, que é um fixador poderoso e multifuncional. Você tem variadas funções, pode ser aplicado em diversos materiais. Utilizado principalmente em projetos de construção civil, permitem fixação rápida e segura. A principal característica desse parafuso é essa parte aqui, a ponta do parafuso, que dá essa função de autobrocante do parafuso. Então não é a cabeça, não é a fenda, mas sim a ponta do parafuso que vai ter essa superfície aqui com uma fenda na ponta do parafuso. O outro parafuso é o parafuso Allen. Este parafuso possui os 6 lados em sua fenda, como podemos perceber. Sua principal aplicação é na indústria, seja em máquinas, equipamentos ou ferramentas de usinagem. Ele também é muito utilizado em motores e maquinários internos. Então, a principal característica desse parafuso, na verdade, será a fenda deste parafuso, que ele é utilizado com a chave Allen, como vimos lá anteriormente. Então, ele vai ser realmente também nesse formato aqui, vai ser cônico, onde não vai haver pontas. Muito utilizado em equipamentos, em motores também, esse tipo de parafuso. Outro parafuso sextavado com rosca soberba. O modelo sextavado conta ainda com a versão de rosca soberba, que está de forma parcial ou inteira no corpo do parafuso. Ele é muito utilizado em portas, cercas e portões de madeira. Esse tipo de parafuso também pode ser aplicado no conserto por meio de buchas de nylon. Então ele é bem colocado também com buchas de nylon na fixação em paredes. Então aqui podemos ver o parafuso, que é uma versão modificada do primeiro parafuso estudado, que é o sextavado. A diferença básica entre eles é essa rosca. Você pode perceber, vou botar alguns slides, o formato da rosca do parafuso sextavado. Não tem ponta, ele é cilíndrico, não tem ponta cônica. A rosca dele é bem próxima. Já o de rosca soberba tem ponta cônica e a rosca é bem diferenciada da outra, com esse distanciamento. Até o formato de rosca é diferente. No caso, agora não
tenho certeza, mas eu acredito que ele seja de formato de rosca triangular ou serra dentada. Então, muitas das vezes ele vem com esse pescoço, ou seja, a rosca ela não é inteira, mas também pode ser inteira. O caso aqui é parcial, os modelos que nós trouxemos são rosca parcial, mas a característica principal não é essa. A característica principal é o formato de rosca do parafuso, além de ter uma ponta, ou seja, ser um parafuso cônico e não cilíndrico. Temos também o parafuso francês. O parafuso tem cabeça abaulada, que é esse formato aqui. Pode perceber que também ele não tem rosca ou não tem fenda. Similar ao formato de cogumelo, acompanhada de uma seção quadrada, que permite travar o parafuso quando ele é aplicado em furos quadrados ou redondos na madeira. Entre as diversas possibilidades de aplicação estão o uso de carrocerias, de caminhões, bancos de jardim, paletes, placas, escadas de madeira, incluindo o corrimão, entre outros objetos, outras superfícies onde ele possa ser aplicado. Então, geralmente, quando ele vai vendido, ele vem com uma rosca, onde vai fazer a segunda trava do parafuso. Ele pode vir também com a rosca completa ou parcial, depender muito da aplicação. Como esse lado aqui possivelmente ele vai ficar com a superfície ou não vai ter nada nele, então não precisa colocar a rosca. Então já é projetado já para esse determinado serviço. Então, as duas características básicas desse parafuso são cabeça abaulada e essa seção quadrada aqui, que também pode ser percebida aqui que está menos nítida. Seção quadrada aqui que serve para travamento do parafuso. O outro parafuso máquina, é o parafuso máquina pode ser utilizado com buchas de nylon e ser aplicado em peças metálicas finas. Geralmente possui fenda simples ou Phillips. No caso, fenda simples, nós vimos anteriormente que é a fenda como fenda, ou a fenda Phillips, que é nesse formato aqui de estrela, que é o outro nome dado a Phillips. Sendo usado com porca ou furo roscado, além de ser aplicado em maquinários variados. Ele também serve para fazer conexões metálicas e em eletrodomésticos. Então, basicamente, ele vai ser muito mesmo utilizado em eletrodomésticos, em equipamentos elétricos e equipamentos eletrônicos. Ou seja, ele vai ter também um furo prévio. A sua principal característica é essa parte cônica. Ele não tem ponta. Essa aproximação com a rosca bem aproximada. E outra coisa, diferentemente, por exemplo, o parafuso sextavado, ele tem essa aparência também. A diferença vai ser que ele não vai ter fenda. O outro, o parafuso Allen, o diferencial principal desses dois parafusos é que o Allen tem a sua fenda Allen, ou seja, aquela fenda sextavada, e neste outro ele utiliza-se outro tipo de fenda, que geralmente é a fenda simples ou a fenda Phillips. Parafuso madeira. O parafuso madeira conta com uma rosca levemente mais espessa e com parte da sua haste lisa, que permite unir peças de madeira, podendo puxar uma peça em direção à outra sem que haja um travamento. Alguns parafusos madeira possuem o corpo levemente afunilado e que permite perfurações mais rasas. Então aqui temos o parafuso madeira. Uma das principais características dele é essa rosca, parecendo aquela do parafuso sextavado com rosca, agora faltou o nome,
pela rosca diferenciada, uma rosca bem semelhante. E a cabeça desse parafuso ela vai ser esse formato aqui, onde essa parte aqui, quando continuar sendo realizado o encaixe, ele vai ficar praticamente rente à madeira. Então essa é uma das principais características do parafuso madeira, essa cabeça dele aqui. Geralmente parafusos utilizados para madeira ele tem esse tipo de cabeça. Outra coisa, geralmente também ele vai ter uma chave de fenda, para ter um aperto bem mais firme. Parafuso Plaxer. Esse modelo é indicado para utilização em polímeros e componentes plásticos. Sua aplicação inclui o uso de indústria de eletrodoméstico, como batedeiras e liquidificadores de refrigeração, eletroeletrônicos, móveis, para puxadores de gaveta, automotivo, da lanterna de carro, entre outros. Então ele vai ter a rosca dele é uma rosca do tipo serra. Você pode ver que ela é puxada um pouquinho, porque ele vai ser utilizado principalmente em equipamentos que tenham grande movimentação. No caso aqui ele tem alguns exemplos como batedeiras, liquidificadores, puxadores de gaveta. Então para que essa força que seja aplicada no material que vai ser colocada no parafuso não faça com que haja a solta do parafuso, o desencaixe ou até mesmo a folga, utiliza-se esse tipo de parafuso. E geralmente é muito utilizado em componentes plásticos. E também temos o parafuso prisioneiro, que é um parafuso diferenciado dos parafusos anteriores. Pois este parafuso, o diferencial dele é que ele não vai ter cabeça. Você pode ver que ele tem apenas um corpo completo, e pode ser dividido em duas partes. Ele pode ser completo nessa parte, ou ele pode ser dividido em duas partes, onde teremos uma região lisa, havendo essa separação, ou muitas das vezes nem temos essa região lisa. Isso vai depender muito do fabricante, até mesmo da utilização desse parafuso. Então, um tipo de fixador de anatomia diferente, além de não possuir cabeça, seu corpo é segmentado, composto por rosca em ambas as extremidades e parte de sua haste lisa, geralmente como eu falei. Então temos ele todo, ele parcialmente e ele todo com rosca diferenciada. Uma parte um tipo de rosca e outra parte outro tipo de rosca. Geralmente utilizado nesse tipo aqui para materiais para fixação de materiais diferentes. Vamos dizer, por exemplo, você quer uma parte plástico e outra parte madeira. Então a parte que vai ser aplicada na madeira para fixação vai ser utilizada essa parte. A parte de plástico essa outra parte, ou metal e madeira. E vai ser feita essa diferenciação, porque cada tipo de rosca vai diferenciar o uso do parafuso. Já deixando aqui o que faltou eu falar anteriormente, que o que vai definir realmente a utilização do parafuso é o tipo de rosca do parafuso. Não é a cabeça, não é a fenda, mas a utilização do parafuso ela é definida pela rosca do parafuso. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só nos perguntar. Fiquem